Bem, boa tarde, pessoal. Então, a gente vai falar de estrutura de repetição a partir de agora. A gente já falou as estruturas sequenciais, correto? Que é a mais simples de todas. A gente trabalhou com estrutura de decisão, if, else e switch case. E, por último, a estrutura de repetição, que são as estruturas para você organizar o teu código de uma forma mais consistente. O que vocês entendem por repetição? É algo que acontece várias vezes? Isso. A mesma coisa acontece várias vezes. A mesma coisa acontece várias vezes ou um número determinado de vezes, ok? Imagina que você tem um robô, certo? Uma linha de produção. E você sabe que esse robô tem que passar por essa linha de produção por 10 passos, não passos humanos, né? 10 passos, 10 sequências. Então, o que você faz? Você faz um contador, a gente fala contador, que vai do 1 até o 10. Então, ó, o robô ele vai no ponto 1, vai no ponto 2, no ponto 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chegou no 10, o que ele tem que fazer? Voltar para o passo 1, certo? Isso é uma estrutura de repetição. As estruturas de repetição em si, elas permitem executar mais de uma vez o mesmo trecho do código. Imagina que eu tenho um trecho de código e aquilo lá tem que ser repetido 100 vezes. Já imaginou que loucura seria eu pegar esse trecho do meu código e escrever ele a mesma coisa 100 vezes? Ah, professor, mas tem o Ctrl+C, Ctrl+V. Não, tudo bem que tem o Ctrl+C, Ctrl+V. Certo? Só que não é uma coisa muito prática. Certo? Por quê? Novamente falando, vocês vão trabalhar com dispositivos diminutos, que são os microcontroladores, ou mesmo um Arduino. E o Arduino, ele não tem uma grande capacidade de armazenamento de código dentro dele, certo? E isso se aplicava também aos computadores da década de 60, 70, até da década de 80. Eles não tinham uma grande capacidade. Para vocês terem a ideia, um Arduino aí tinha uma capacidade de processamento perto do que um computador da década de 80, finalzinho da década de 80, começo da década de 90 tinha. Então é uma coisa bem básica, né? Então vocês não podem ficar inserindo código que nem maluco lá dentro. Mas, então a gente criou a programação estruturada. A gente não, estou falando nós como humanidade, tá? Foi criada a programação estruturada, que se utilizou das estruturas de decisão e das estruturas de repetição. Então, ele permite executar o código mais de uma vez. Trata-se de uma forma de executar blocos de comando somente sob determinadas condições. Então, não é toda hora que ele vai ficar executando. Ele tem que obedecer a algumas condições. A gente usa como opção de repetir o mesmo bloco quantas vezes forem necessárias. Certo? Imagina que eu tenho, em um determinado momento, eu tenho que executar aquele trecho de código 5 vezes. Outra, eu tenho que executar 50 vezes. Ok? Mas o trecho do código é o mesmo. Então, eu posso utilizar estruturas de repetição para estar fazendo isso aí. E simplesmente para repetir um mesmo processamento até que uma certa condição seja atendida. Ou seja satisfeita. Ok? E, novamente, ele é baseado em álgebra booleana. Ou é, ou não é. O if e else também é álgebra booleana, correto? Se condição igual a isso, verdadeiro. Se não, falso. Verifica novamente. Se else if, condição igual a isso, a condição é verdadeira. Executa isso. Ele também utiliza a álgebra booleana, só que ele utiliza a álgebra booleana somente para verificar se a quantidade de vezes que ele tem que ser repetida foi atendida. Se ele não chegou a essa condição, ele continua repetindo. Se ele chegou na condição, ele para de repetir, certo? Em estruturas de repetição, nas estruturas de seleção, a gente tinha o if, else, né? Que é a mesma condição, e o switch case. Aqui, em estrutura de repetição, nós temos 3. O for,
que a gente fala que é repetição contada. O while, que é enquanto, ou seja, enquanto aquela condição não for atendida, eu vou continuar executando. E o do while, eu executo e verifico. Ele não é o contrário do while, ok? Mas ele tem uma diferencinha e não é muito utilizado em programação, só em alguns casos muito específicos. Mas por que a gente fala que o for é uma estrutura de repetição contada? Pode falar. Você pode explicar de novo essa parte aqui? Qual? Ah, essa daqui que está na tela? Hein, João? Isso, Márcio, que isso? Essa aqui? Não, eu vou explicar em detalhes isso agora. Eu só fiz um repasse rápido aqui. Eu vou explicar em detalhes. Entendi. Desculpa. Se você tivesse em sala de aula, eu ia falar outra coisa. Mas como a reunião está sendo gravada, eu estou falando que você vai nascer de 7 meses, né? Eu entendi. For. Por que a gente fala que for? For em inglês é para, né? E aí por que a gente fala que é repetição contada? Porque eu tenho que saber o início e o fim. Imagina que eu tenho um robô e eu sei que da onde ele está até na parede, ele tem 10 passos, ok? Então, ele tem 10 metros. Então, o robô ele tem que andar 10 metros. Anda 1 metro, anda o segundo, anda o terceiro, o quarto, quinto, sexto. No 10º, ele tem que parar, porque senão ele vai bater aonde? Na parede. Mas para isso eu sei que eu tenho que saber que ele está no metro 0, ok? E vai andar até o metro 10. Até na metragem 10, né? Não no metro 10. Até na metragem 10. Então eu tenho que saber aonde ele está e para onde ele vai. Certo? Por isso que é repetição contada. Ou seja, o for eu tenho que ter o número inicial e o número final. Entenderam? Entenderam o for, pessoal? A ideia do for, não a estrutura do for. A ideia. O for eu tenho que saber de onde eu saio para onde eu vou. Ok? Beleza. Então, por exemplo, se eu tiver que dar 10 passos, eu tenho que saber que eu vou dar o passo 1, o passo 2, o passo 3, o passo 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Certo? Então, eu sei que eu tenho que sair do passo 1 e até o passo 10. Ou, por exemplo, um exemplo, eu tenho que acumular R$50 e eu tenho 25. Todo dia de manhã eu ganho R$25 e até o final do dia eu tenho que acumular 50. Então eu sei que eu tenho que sair do 25 e fazer uma contagem até o 50. Pode falar. Luiz Roque pediu para você repetir. É o seguinte, o for eu tenho que saber o ponto inicial e o ponto final. Imagina que todo dia de manhã você recebe R$25. Só que no final do dia você tem que ter R$50 para ter pago as tuas contas, correto? E o que você vai fazer nesse período, eu não sei, só que você vai ter que ganhar real a real. Certo? Então você tem que fazer uma contagem. O for você tem que contar do número inicial, que no exemplo aqui é R$25, até os 50. Cada vez que você fizer alguma coisa, você ganha R$1, certo? Então, for 25. De 1 até 25, você tem que ir contando, ó, 25, ganhei mais um, 26, ganhou mais um, 27, ganhou mais um, 28, certo? Até o 50. Chegou no 50, você tem que parar, porque você precisa de 50, certo? Mesma coisa que um robô que anda num trecho fixo aqui, ó. Eu sei que eu tenho que andar 10 metros. Então, eu vou andar o metro 1, o metro 2, o metro 3, vou contando. Cada metro que eu andar, ele vai acrescentar mais um, correto? Ele vai ficar acrescentando mais um. Depois vocês vão entender isso aí na hora que eu explicar no exemplo prático, certo? Esse é o for. O while já é diferente. O while, imagina que você tem um robô e você não sabe quantos metros tem daqui até na parede e ele tem que andar isso daí. Como que você resolveria isso? Vamos falar, vocês são da área de mecatrônica, vocês tinham que ter uma solução para isso. Como que é a pergunta?
Ó, você não sabe aonde o teu robô tá e ele tem que andar até na parede. Como que você resolveria isso? Com um sensor? de movimento? Isso, com sensor de movimento. Já começou a dar Com solução. sensor de movimento. Falei? Não de movimento, mas com sensor. É, Um você sensor, entendeu, é? um sensor de proximidade, correto? E você fala, ó, enquanto não tiver, esse sensor não tiver a 1 centímetro de um objeto, o robô vai continuar andando. Então, nesse caso, eu não vou conseguir usar o for. Certo? Por que eu não vou conseguir usar o for? Porque eu não sei onde o robô está e eu sei que ele tem que chegar até na parede. Se eu não sei onde o robô está, eu sei qual que é a metragem dele até na parede? Não. Não. O sensor de proximidade, ele sabe que você está próximo do objeto que você quer chegar. Então você vai lá, coloca o teu robozinho, o sensor, e fala o seguinte para ele, ó, enquanto na ponta do pé do teu robô, da roda do teu robô lá, você coloca o sensor e fala, ó, enquanto não tiver 1 centímetro, você vai ficar andando. Então o que ele faz? Ele anda 1 metro. Ele andou 1 metro, ele verifica, o sensor está apontando que eu estou a 1 centímetro de algum objeto? Não. Então ele anda mais 1 metro. Então ele usa o while. Enquanto a distância é menor que 1 centímetro, ele vai andando. Correto? Entenderam, pessoal? Sim. Sim. Quer ver um exemplo que tem na tua casa de while? Bora. Bora. Na casa de quase todo mundo tem. A maioria das casas tem uma caixa d'água, né? Para reservar água lá, pelo menos para o banheiro, para a hora que você faz o que somente você pode fazer por você, ok? Geralmente tem uma caixa d'água, você vai lá e dá uma descarga até uma caixinha d'água. E tem outras que tem umas caixas maiores que armazenam água 1.000, 2.000 litros, correto? Lá dentro da caixa d'água, o que tem além de água? Tem uma boia. Tem uma boia. Tem uma boia. Olha só que legal. E como que funciona a boia, embora não seja programada? Ela é um while. Quando a água vai enchendo assim, a boia vai subindo para cima. E quando a boia já estiver no nível que é o recomendado, a água para de encher. Para de encher. É a mesma coisa. O que acontece? Você vai fazer um while. Imagina o seguinte, que lá na ponta da boia tem um comando, é o seguinte. O while, se menor que cheio, menor que o nível, continue colocando água, certo? Então ele vai colocando água, vai verificando. Chegou no nível? Não. Chegou no nível? Não. Chegou no nível? Não. Chegou no nível? Não, chegou, agora chegou. Então ele para de executar, ok? Esse é um while, certo? Fala. Aqui em casa tem um poste de luz que tem um sensor. Aí quando vai chegando a noite assim, a luz acende. Aí, É um tipo, sensor. se você tapar o o- sensor, ele acende a luz do poste. É o sensor de luminosidade, do LD, que é do LDR que a gente brincou na última aula com o Arduino. Aqui Ele fica online. atrás do poste. Se você pegar um laser, Também Ele acende, é o sensor, é um fotoresistor aquilo lá. se É a pegar mesma um laser e apontar nele, ele apaga a luz do poste. Imagina que ele tem um código dentro dele, não é um Arduino, provavelmente é um PIC, que ele fala o seguinte, ó, enquanto a luminosidade maior que tal, não ligue. Ele tem um while comando dentro dele, certo? Luminosidade maior que tal, a luz fica apagada. A luminosidade, quando a luminosidade, o while, luminosidade menor que tal, acenda a luz. Entendeu? Esse é o conceito do while. Ele sabe quando, a gente sabe quando, adiantaria a gente colocar um contador lá de segundos e falar, ó, às 6 horas apaguem todas as luzes e às 18 horas acendam todas as luzes. Pode acontecer de que determinado dia
18 horas ainda a luz do sol tá. Você não precisa da iluminação da rua, porque a luminosidade do ambiente já é suficiente. E aí você está desperdiçando energia. E tem dias que 6 horas da manhã ainda está escuro. E aí não funcionaria um for, correto? Nesse caso. Entenderam a diferença do for e do while? O for eu teria que ter a hora inicial e a hora final para acender e apagar a luz. O while não. O while eu tenho um sensor que ele verifica. A luminosidade é menor que tal? Então acenda. Se for maior que tal, apague. Ok? Por isso, quando você pega a canetinha lá de infravermelho, né? Que em vez de você não colocar em vez de colocar no poste lá para apagar a luz inteira, você devia ter colocado no teu olho, né? Para não estragar a iluminação da rua, para não deixar 10 minutos apagado, e alguém poder ir lá na tua rua e cometer um crime. Não era bem no olho que eu queria falar que você devia acender aquela luz, tá? Mas tudo bem, vocês sabem, vocês entenderam o recado. O que você faz? Ele tem um sensor lá que vai falar, ó, se a luminosidade for menor que tanto, acende. Ou, se o nível da água estiver menor que tanto, continue usando. Com fora eu não consigo fazer isso, certo? E o do while, primeiro ele verifica e depois ele faz. Olha os meus pitchers, já começaram. Ô, Márcio, Oi. você pode explicar de novo esse negócio de horário? Qual que tem que ter um horário de início e fim? Não o for, ele precisa de um horário do início ao fim, certo? Se você colocasse aqui na iluminação da cidade, você ia ter que falar, ó, você vai acender às 18 e aí vai ficar contando, segundo a segundo. Aí você conta quantos segundos tem das 6 da manhã até as 18 horas da noite e vai contando. Cada segundo que for executando, vai jogando isso na memória. Chegou, desliga, certo? No for ele não serve para essa condição. O while ele não precisa, ele precisa de um sensor que verifica a luminosidade. A luminosidade está baixa. A luminosidade está baixa, ele vai lá e acende a luz, certo? E aí eu tenho uma diferença do while e do while, certo? O problema da gente estar gravando a aula e depois isso aí para a internet, que os exemplos que eu uso não dá, eu não posso colocar, né? Porque eu iria usar o exemplo aqui de você programar uma bomba, né? Eu não vou ensinar vocês a programarem uma bomba. O do while... Portão, então. Oi? Um motor de portão, por exemplo. Um motor de portão, né? Ô, Márcio, você sabe programar uma bomba? Assim, se você aprender o while, ou o for, você pode programar uma bomba. Interessante. Interessante, né? É. E a diferença do while e do while. O while, ele verifica e depois ele executa. Por exemplo, no exemplo da caixa d'água, ele verifica. Está no nível? Não. Então, continua o registro aberto. Verifica. Está no nível? Não. Continua o registro aberto. Certo? O que aconteceria no do while? No do while, ele executa e depois ele verifica. E aí tem um probleminha. Imagina que eu estou numa caixa d'água, em vez da boia eu coloquei um sensor lá, certo? Coloquei um sensor lá. Em vez de programar com o while, que ele verifica o nível para depois abrir o registro, não. Ele abre o registro e depois ele verifica. Vamos falar que a minha caixa d'água é de 500 litros e ela tem 500 litros. Se ele abrir o registro para depois verificar, o que vai acontecer? Vai vazar. Vai vazar. Vai funcionar usar o do while nesse caso? Não. Não. Certo? Quando que a gente usa o do while?
Eu, basicamente, eu utilizo ele para verificar uma pré-condição. Lembra lá no exemplo? A gente falava que era para... Na época, a gente não tinha mouse, a gente só tinha o teclado do computador. Imagina que a gente só tinha o teclado do computador. E a gente falava que era orientação a menu. Por que orientação a menu? Lembra do exemplo lá que eu passei para vocês? Do sexo? Ou é masculino ou é feminino? Sim. Sim. Se digitasse alguma coisa diferente disso, ia aparecer sexo inválido. Imagina que você não tem um mouse, que você não tem uma tela. É um DOS antigo, certo? E você tem que ir lá e digitar opção 1 para isso, opção 2 para aquilo, opção 3 para aquilo, opção 4 para aquilo, certo? Em caixa de banco ainda tem isso hoje, né? Se você for num caixa eletrônico no banco, tem alguns bancos que são assim, digite 1 para isso, 2 para aquilo, 3 para aquilo, certo? Imagina que a gente não tinha o mouse para só ter essas opções. Então o pessoal lá tinha 9 números, mas eu só tinha 5 opções. Se o cara ficasse apertando o 6, não ia sair nada, né? O que eu colocava? Eu verificava o que ele tinha digitado. Se a opção era 1 até o 5, ou seja, do while, fazer enquanto. Se for de 1 até 5, executa. Se não, não execute. Certo? Basicamente, eu utilizava o do while para isso. Não tem muitos exemplos que a gente pode dar do while. Ele não é um comando assim tão utilizado. Eu vou passar para vocês como fazer. Só que eu já falo para vocês que é para título de conhecimento. Vamos falar que lá no terceiro ano, vocês estão desenvolvendo o projeto, vocês precisam utilizar o do while. Aí vocês vão falar, nossa, o professor Luiz não ensinou. Não, eu ensinei, certo? Por isso que eu vou passar para vocês. Mas, basicamente, a gente utiliza muito mais o for e o while do que o do while. Estrutura de repetição. Mas só que antes da gente entender estrutura de repetição, a gente tem que entender acumuladores e contadores. O que é uma coisa acumuladora? Ela vai armazenando? Vai armazenando, vai acumulando, certo? Ele vai lá e vai acumulando. Por exemplo, a média de vocês. A média no final do ano vai ser composta por 4 notas, correto? A média do primeiro bimestre, a média do segundo bimestre, a média do terceiro bimestre, a média do quarto bimestre. Correto? Correto. O que eu tenho que... Para mim chegar à média sua final do ano, qual que é o cálculo? Você vai juntar e depois dividir por 4. Vai acumular. No primeiro bimestre você tirou 6. No segundo bimestre você tirou 6. Quanto que você tem de pontuação até agora? 6 mais 6, pessoal? 12. No terceiro bimestre você tirou mais 6. Quanto que você tem no acumulado? 18. No quarto bimestre você foi lá e tirou mais 6. Quanto que você acumulou? 24. Pessoal, 24. Ou seja, você acumulou. Nessa situação de calcular a média, eu preciso do acumulador, certo? Para me saber quanto que eu fui acumulando, e do contador para saber quantas vezes eu acumulei. Quantas vezes eu tenho que acumular uma nota? 4 vezes. 4 vezes. Do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto. Certo? Então eu preciso do acumulador e preciso do contador. Numa estrutura for, eu necessito, por definição, do contador. Não preciso do acumulador para uma estrutura for funcionar. Eu preciso ter os contadores, certo? O acumulador é opcional, não da pessoa, mas do problema, certo?
Se eu tiver que programar um robô para ele andar 10 passos, eu não preciso de um acumulador. Porque do 1 até o 10, eu consigo fazer o contador e a hora que eu chegar no 10, eu sei que cheguei no final da minha linha, certo? Já para uma média, eu preciso do acumulador. Porque se não tiver um acumulador, eu não consigo calcular minha média no final, certo? Então, para utilizarmos o sistema de repetição, principalmente nos comandos for, a gente necessita dos contadores. Então, isso aqui, ó, contador, ele é obrigatório. E muitas vezes a gente precisa do acumulador. O acumulador, ele é opcional. Opcional do programador? Não. Opcional do problema, para resolver o problema, correto? Não vai achar, eu não vou usar acumulador aqui porque não precisa, porque eu não quero. Não é se você quer ou você não quer, é se precisa ou não precisa, certo? Se é necessário ou não é necessário. Então, a gente fala que são os dois tipos de variáveis que criamos em um algoritmo que nos auxilia de forma direta na resolução dos problemas. Numa estrutura for, se eu não tiver um contador, eu não vou conseguir nem começar a estrutura for. E se o meu problema precisar de um acumulador, eu preciso do acumulador para resolver o problema. Os acumuladores. É uma variável que ocorre nos dois lados de uma atribuição. Em pseudocódigo, a gente utiliza dessa forma aqui, ó. A recebe A mais 2. Imagina que eu fiz um algoritmo e eu falei que A está valendo 2, certo? Lá no pseudocódigo. Aí tem essa linha de comando aqui. Depois dessa linha de comando, A passa a valer quanto? Ó, A valia 2. Aí chegou nessa linha de comando aqui. A tá valendo, vai valer quanto depois dessa linha, pessoal? 4. Isso, 4. Por que 4? Se ele, A aqui em cima valia 2, deixa eu ativar o zoom it aqui. Vocês estão vendo eu desenhar aqui? A igual a 2. Vocês estão vendo, pessoal? Eu não. Não? Tá, eu tinha que ativar outra coisa. Espera aí, deixa eu cortar o compartilhamento para vocês entenderem. Deixa eu fechar tudo aqui para não ter problema. Voltaram a ver a tela? Sim. Sim. A. Aqui em cima eu fiz assim. A igual a 2. Agora vocês estão vendo o que eu estou desenhando aqui, né? Estamos. Sim. A igual a 2. Eu cheguei nessa linha aqui, ó. Depois dessa linha, A vai passar a valer quanto? Vai passar a valer 4. Porque se A valia mais 2, A vai receber o valor de A mais 2. 2 mais 2, isso daqui vai passar a valer 4. A mesma coisa em C, certo? Depois o ponto e vírgula, A passa a valer 4. Porque A vai receber o valor antigo de A acrescido de 2 unidades. A igual a A mais 2, 4. Certo? Isso daqui é uma variável de atribuição, ok? A gente fala que a gente está atribuindo um valor. Em pseudocódigo, a gente pode atribuir um valor, o que eu fiz aqui em cima, ó. A recebe 2, e em C, A igual a 2. Porque se eu for comparar um valor de A com alguma coisa, qual que é o sinal que eu utilizo? Igual, igual, correto? Quando eu estou atribuindo, eu estou falando que A igual a 2, A está valendo 2 a partir daquele momento.
Não estou comparando. Eu estou falando que A vale 2 a partir daquele momento. Correto? E aí a gente tem algumas expressões, né? A adição. Vamos trabalhar só aqui com A na linguagem C. Não se preocupem com o fluxograma. Você pode escrever, inclusive, no fluxograma o formato em C, que eu vou aceitar se eu pedir isso daí, ok? Uma adição, eu vou falar que A recebe o valor anterior de A acrescido de 1, certo? A subtração, mesma coisa. A recebe o valor antigo de A subtraído do valor que eu estou expressando. Por exemplo, se A valia 2, eu tiro 1, A igual a A menos 1. A igual a 2 menos 1. A passa a valer 1, correto? Multiplicação, A igual a multiplicado pelo número que eu expressei, certo? A igual a dividido pelo número que eu expressei, certo? Divisão inteira, a mesma coisa, e resto da divisão, a mesma coisa. Ó, isso aqui é resto, lembre-se disso, tá, pessoal? Não é para calcular nem porcentagem, nem a divisão. Quando você vê num código, no algoritmo, a expressão porcentagem, eu estou falando que eu vou retirar o módulo. Eu vou retirar o resto da divisão de um número inteiro. Ok? Lembre-se da última aula. Só que eu tenho uma forma abreviada quando eu tenho que acrescentar só um número, certo? Se eu vou fazer um incremento ou um decremento, em vez eu falo que eu criei uma variável C, identificada como contadora, certo? C vai receber o quê? C mais mais. C mais mais. Ou seja, C vai receber 1. Se ele estava valendo 1, ele passa a valer 2. Se ele estava valendo 2, ele passa a valer 3. Certo? Márcio, tua voz tá travando tudo aqui. Estrutura de repetição contada da forma. Repete a execução de um comando por número de vezes. O resto tá vendo, pessoal? É só... Tá travando aqui, Mask. Um minuto só que eu vou resetar aqui. Tá travando toda a sua voz, Márcio, não deu pra entender nada. Silêncio perturbador. O Rafa trouxe os convidados de outra cidade e a gente vai mostrar a eles nosso carinho, porque eu acho que eles estão precisando. Aí, DJ, saudade geral pro jovem casal, batendo palminha. Ô, Igor,
Oi, Linguarudo, hein? É trollagem, Masca, é trollagem. Já não basta ter acordado o Mask ontem. É, Ah, eu sei. O que eu fiz? Foi trollagem, né, Igor? Foi trollagem. O Mask acordando ele. O quê? Ai, pessoal, ó, tudo que fizeram e falaram tá gravado, tá? Não é porque eu saí que a gravação parou, tá? Não, a gente não fez nada. Fica tranquilo. Pessoal, cadê o Igor? Cadê o Igor? Eu tô aqui. Linguarudo. O que eu fiz? Linguarudo. E se as duas redes cair? Ah, tá. Agora eu entendi, agora. Estão me ouvindo agora, pessoal? Tá cortando ainda. Tá. É que Tá é com a voz. é a mesma Tá operadora. com a voz meio xoxa, mas tá dando pra escutar. Tá. É que é a mesma rede, né? É o seguinte. Voltando aqui, né? Então a gente tem a estrutura C. Quando eu tenho incremento e decremento, em vez de eu fazer C igual a C mais 1, eu posso fazer dessa forma abreviada. Compartilha a tela, mano. Eu acho que vai ter que ser por sinal de fumaça, hein? É. Em vez de eu fazer o C igual a C mais 1, eu posso fazer C++, ok? Vocês vão ver isso lá no código, lá na frente, ok? Então, quando eu for utilizar a estrutura de repetição for, ela executa um comando por um determinado número de vezes. Ou seja, precisa ter um número inicial e um número final, ok? É necessário ter o número inicial e o número final. Entenderam? Não adianta eu fazer, eu não sei quanto que é a distância, quanto que eu tenho que andar. Ok? Então, não vai conseguir utilizar a estrutura for. Para saber o total de vezes, se o total de vezes foi atingido, eu preciso de uma variável contadora, uma variável que vai contar. E ele verifica até através da álgebra booleana se o valor de vezes foi atingido. Se não foi, ele executa novamente. Se não foi, executa novamente. Se foi, ele sai fora do laço ou do looping. Ok? Então, quando a gente fala, o comando está em looping, significa que existe alguma coisa errada nesse seu comando. Ok? E ele entrou em loop, ele entrou no infinito. Certo? Aí, professor, é difícil fazer isso? Acontece toda hora. Então, qual que é a estrutura do for? Eu tenho a inicialização, que eu atribuo um valor inicial à variável contadora. Eu tenho um teste, que é que faz a verificação de uma condição antes de decidir se ela será executada, se o bloco de sentença será executado. E caso a condição seja falsa, interrompe as repetições. Eu tenho um processo de execução, que vai executar esses blocos de sentença, e eu tenho uma atualização. Essa atualização atualiza a variável contadora. Imagina que eu tenho que contar 10 vezes, de 1 até 10. Correto? De 1 até 10. Então, toda vez que eu executar aqueles comandos, eu tenho que acrescentar 1 na minha variável contadora. Porque se eu não fizer esse acréscimo, vai chegar no final e eu não sei quantos passos eu dei, quantas vezes eu incrementei, certo? Uma estrutura de repetição é assim, ó, o início do comando testa. Se for falso, cai fora. Se for verdadeiro, executa os comandos, altera a variável contadora e volta aqui. Testa novamente. Se for verdadeiro, executa os comandos, altera e volta aqui. Vai fazendo isso aqui até o teste for falso. Testou falso, cai fora.
O for, ele é um comando só, tá, pessoal? O for, ele precisa do início, precisa da testagem e precisa da alteração. E o comando para ser executado. Ô, professor, Oi. não é com esse sistema aí que você consegue meio que hackear as coisas? Porque você vai tentando achar o código certo, ele vai repetindo até ele achar, não é? Não, seria com o for, seria com o while. Porque aqui você teria que falar, por exemplo, teste 1 milhão de vezes. Imagine que você fica lá testando 1 milhão de vezes o teu código para hackear alguma coisa, certo? Fica lá testando 1 milhão de vezes. Só que você testou 1 milhão de vezes e não deu certo. Mas a 1.000ª vez ia dar certo. Ou a 1.015ª vez. Certo? Então, o for, nesse caso, ele não sabe, porque ele não sabe quantas vezes ele precisa testar. Então, aí, nesse caso, tem que utilizar o while. Enquanto eu não conseguir entrar, eu fico testando. Fala, quem que é o próximo aí que chamou? Eu. Marcos, você vai ensinar hacking pra gente, por acaso, também? Só de interesse? Nem pensar. Por que não? Por que não, né? Pô, ia ser tão legal. Pra hackear portão, você tem que fazer o que o Musk falou lá, repetir até achar a chave do portão. Até achar a chave do portão. Eu vou ensinar o comando para você. Se você vai hackear, o problema é seu, não é meu. Entendeu? Não, aqui Aí o portão sim, de casa é fácil. É só você tirar a caixinha e apertar o É. botão lá que ele abre. Então, pessoal, vamos fazer um exercício da tabuada. Vamos falar que a pessoa vai digitar um número e você vai fazer a tabuada dela. Certo? Vamos falar que é a tabuada do 2. Todo mundo sabe a tabuada do 2 aqui, né? Espero eu. Qual que é a tabuada do 2? Como que é a tabuada do 2? Vai. Canta aí pra mim. Tabuada do 2. Quem? Qualquer um. Vai. 2 vezes 1. 2. 3 vezes 3. 2 vezes 2. 4. 2 vezes 3. 6. Vai indo. Uma tabuada, ela vai de que número até que número? 2 elevado à quinta potência. A tabuada, ele vai de que número? Do 1 ao... 9. Naturalmente até o 10. Até o 10. Então, vamos lá. Então, a gente vai fazer uma tabuada aqui. Ai, professor, por que o meu código não funciona? Lembra que tem o stdlib, o stdio, o intmain aqui, tá, pessoal? A hora que eu falar implementem esse código aqui, lembra que tem tudo isso aqui para cima, né? Certo? Estão lembrados? Então tá bom. Quem cala, consente. Então eu vou precisar, para fazer uma tabuada no algoritmo for, eu vou precisar de um número, que vai ser a minha tabuada, de um contador e de um resultado. Eu não vou precisar de um acumulador nesse caso, porque eu não preciso ficar acumulando uma tabuada. Eu executo o número e depois eu posso descartar ele. Mas eu vou precisar de uma terceira variável que é para mostrar o resultado. Então, int número, contador e resultado. Printf, número, scanf, o cidadão, chamado usuário, vai digitar uma tabuada. Certo? Vai lá e vai digitar uma tabuada. 2, por exemplo. Então, vai aparecer printf, tabuada do 2, aqui. Certo? E o for, pessoal, vamos lá. Está quase na hora, tem mais 10 minutos. Só eu vou passar esse exemplo aqui. Vou pedir para vocês implementarem e depois na próxima aula a gente continua com os próximos exemplos. Tudo bem? For. Eu criei uma variável aqui, conte, que é contador, conte de contadora. Ah, podia ser só a letra C, professor? Pode ser a letra C, desde que você repita ela aqui. Certo? Então, eu tenho um contador que vai começar no 1, que é o início da tabuada, vai verificar se é menor ou igual a 10, porque a tabuada vai do 1 até o 10. Então, toda vez que ele fazer a tabuada, ele vai verificar isso aqui. É menor ou igual a 10? E toda vez que ele executar o comando, ele vai somar. Bem, essa é a estrutura do for. O valor inicial, a testagem e o incremento. Certo?
Então, result vai receber o quê? No 1, qual que é a tabuada que eu digitei aqui? Que eu pedi para vocês fazerem? A tabuada do 2. Poderia ser qualquer número, mas o cidadão veio aqui e digitou a tabuada do 2. Então, vai ser num vezes conte. Num vale 2. Contador aqui está valendo quanto, pessoal? 1. 1. Então, 2 vezes 1, qual que é o valor de result? 2 vezes 1, quanto que é? 2. 2. Então, printf, ó. Printf, porcentagem D, porcentagem D, porcentagem D. Número vezes o contador, número 2 vezes o contador, que é 1. O resultado é? Quanto que é o resultado, pessoal? 2 vezes 1? 2. 2. Ele chegou aqui e acabou. Ele executou. Ele verificou. Começou com o conte igual a 1 e verificou. 1 é menor ou igual a 10? 1 é menor ou igual a 10, pessoal? Sim. Sim. Se 1 é menor ou igual a 10, ele executou. Acabou de executar, ele veio aqui e fez um implemento. Ele veio aqui como se isso daqui fosse conte igual a conte mais 1. Ó, isso daqui é igual eu escrever conte igual a conte mais 1. Se o conte valia 1 e acrescentou mais 1, quanto que o conte vale agora? Pessoal, se tinha 1, acrescentou mais 1, quanto que o conte passou a valer? 2. 1 mais 1, quanto que é, pessoal? 2. 2. 2. Então, o conte aqui ele não vale mais 1, ele vale 2. Mas ele ainda é menor ou igual a 10? Sim. Sim. Então, ele vem aqui e executa de novo. O result vai ser número, que era 2, conte, que agora vale 2, porque 1 mais 1 é igual a 2. E o result vai ser 2 vezes 2. Quanto que é o valor de resultado? 2 vezes 2? 4. 4. Então, ele vem aqui, ó, número, conte, result. Ele mostra número, contador e resultado. 2 vezes 2 igual a 4. Ele terminou? Terminou. Então, se ele terminou, ele vai acrescentar em conte mais 1. Conte estava valendo quanto mesmo? Que eu falei para vocês? 1. 2. Ele já tinha passado uma vez por aqui, certo? Conte estava valendo 2. Conte não está valendo mais 1, está valendo 2. Ele executou, passou por aqui, passou a valer 2. Executou a segunda vez, então ele acrescentou mais 1. Se conte valia 2, ele passou a valer quanto? 3. 3. É menor ou igual a 10? Sim. Então ele vai aqui e vai executar de novo. Resultado é igual a número, que é 2, a conte, que está valendo quanto mesmo agora? 3. 3. Ele vai mostrar aqui. Número vezes conte igual a result. Ou seja, 2 vezes 3 igual a 6. Aí ele voltou aqui e fez o incremento. Conte estava valendo quanto mesmo que eu acabei de falar, pessoal? 3. 3. Acrescentou mais 1, foi para quanto? 4. 4. Então, conte agora, nesse momento aqui, ele está valendo 4, certo? Conte está valendo 4. Ele é menor ou igual a 10? Sim. Hã? Então, ele executa de novo. Result igual a número, que é 2, vezes conte, que é 4. Result vai valer quanto? 4 vezes 2. Quanto que é 4 vezes 2, 8. pessoal? 8. 8. Beleza. Ele executou tudo aqui, acrescentou. Não vale mais 4. Ele passa a valer quanto? 5. 5. 5. 5 é menor ou igual a 10? Sim. Sim. Então ele vai aqui e executa também. 5 vezes 2, 10. Executa isso, tal. Executa isso aqui até
no 9. No 9. Conte aqui está valendo 9. Já passou pelo 6, pelo 7, pelo 8. Chegou no 9. Conte é menor ou igual a 10? Sim. Sim. Ele executa. Resultado é igual a número que é 2 vezes 9. Quanto que dá 2 vezes 9 mesmo, pessoal, que eu esqueci? 18. 18. Ele mostra aqui. Executou, ele acrescenta mais 1. 9 mais 1, quanto que dá? 10. 10. 10 é menor ou igual a 10? Sim. Sim. Então ele executa ou não? Sim. Executa. Conte menor ou igual a 10. Então ele vem aqui. Resulte é igual a 2 vezes conte vezes 10. Resultado 20. Ele mostra lá para mim. Executou, ele não é mais 10. Ele vem aqui e acrescenta mais 1. Quanto que 10 mais 1, quanto que é? 11. 11. 11 é menor ou igual a 10? Não. Ele cai fora. Ele vem para cá e termina o algoritmo. Entenderam, pessoal? O que que acontece na estrutura for? Opa. Ô, Mask, Ah, o porcentagem D, porcentagem 2D, porcentagem 3D são máscaras de variáveis, né? máscaras de variáveis. Que é aquele que é o número, o contador e o resultado. Pelo que eu Isso, entendi. ó. A primeira máscara, o primeiro porcentagem D é número, o segundo porcentagem 2D é o conte, certo? E o porcentagem 3D é o result, certo? Isso aqui é código que a gente já viu lá atrás, ok? Talvez a gente não tenha visto dessa forma. Entenderam o que é um for, pessoal? Uma estrutura de repetição? Eu posso usar o for em uma tabuada? Sim ou não? Sim. Pessoal, sim. Por quê? Eu sei o número inicial da tabuada. Qual que é o número inicial da tabuada? 1. Qual que é o número final da tabuada? O 10. 2 vezes 1, 3 vezes 1, 4. 2 vezes 1, 2 vezes 2, ou 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 1, 4 vezes 2. Tabuada sempre começa no 1 e acaba no 10. Então eu posso utilizar isso daí o for numa estrutura de repetição, certo? Por exemplo, eu posso utilizar numa estrutura de repetição para calcular a nota de vocês. Leia a nota do primeiro bimestre, a nota do segundo bimestre, a nota do terceiro e a nota do quarto bimestre. Posso fazer isso? Posso. Ok? Posso colocar... O que mais exemplo? Bem, mais para frente a gente vê outros exemplos, certo? Imagine que eu quero calcular a média da sala. O que é a média da sala? A média dos alunos. Então, eu sei que vocês estão em 38 alunos. Então, eu calculo do 1 ao 38, eu leio a nota do primeiro aluno, a nota do segundo, a nota do 38º aluno, a nota do 38º aluno. Vocês têm lá a nota do 38º aluno, então vocês somam todas as notas que vocês tiraram, divide por 38 e vocês acham a média, ok? Tranquilo? Beleza, pessoal? Então, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês implementem este código aqui, ó, certo? O que é implementar? Pegar esse código da tabuada e passar para o Dev C++, ok? Quem não tiver o computador, pode implementar ele de forma manual no diagrama. Tudo bem? Tudo certo. Beleza, pessoal? Então, basicamente, hoje é essa a aula que a gente vai terminar. Na próxima aula, a gente vai continuar com o for. Eu já vou parar a gravação agora, certo? Então, depois da aula, depois se a gente tiver alguma coisa para comentar, a gente continua conversando. Deixa eu parar a gravação agora.